Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jornal do Meio-Dia na Rádio Observador, edição do jornalista Carlos Pedro. Começamos com o grupo parlamentar do Chega, que apresentou um requerimento para a constituição de uma comissão permanente na Assembleia da República, isto para ouvir o Ministro da Administração Interna e também a Ministra da Justiça. Foi um pedido entregue esta manhã pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, depois de André Ventura ter deixado ontem muitas críticas à conferência de imprensa de Luís Neves e ter anunciado mesmo uma comissão de inquérito com caráter putestativo. Ora, neste pedido do Chega, o partido alega que os esclarecimentos do ministro foram insuficientes e contraditórios e, em alguns casos, configuram a confissão de ilegalidades praticadas. O Chega quer chamar também à Assembleia da República a Ministra da Justiça, que tutela a Polícia Judiciária, para esclarecimentos aos deputados sobre os factos relacionados com o caso Luís Neves. O partido quer que a audição destes ministros aconteça já no início de agosto, entre terça e quarta-feira da próxima semana. Também a Iniciativa Liberal já tinha apresentado uma iniciativa no mesmo sentido. Na altura, contou com o chumbo de PSD e CDS. E Carlos, o antigo vice-presidente do PSD, André Coelho Lima, entende que a autoridade do Ministro da Administração Interna está em causa. Isto apesar dos esclarecimentos que Luís Neves deu ontem em conferência de imprensa. O ex-vice-presidente do PSD diz que o ministro não reúne todas as condições para continuar no cargo. Aquilo que mais me custa, digo pessoalmente que me custa, até porque tenho não só simpatia por Luís Neves, como sobretudo admiração por aquilo que ele fez enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária, um servidor público de excelência, mas efetivamente aquilo que ontem revelou com toda a franqueza e frontalidade, é preciso reconhecer isso, põe relativamente em xeque a sua autoridade política enquanto ministro. Enquanto ministro. André Coelho Lima, antigo vice-presidente do PSD, esta manhã, no explicador da Rádio Observador, diz também que Luís Neves merece uma segunda oportunidade, apesar de admitir que a autoridade do ministro foi posta em xeque depois da conferência de imprensa de ontem. Já o antigo líder desta pasta, pelo Partido Socialista, Eduardo Cabrita, diz que cabe a Luís Montenegro a decisão quanto à continuidade ou não de Luís Neves no governo. O socialista traça semelhanças com a estratégia adotada durante a polémica da Spinum Viva. Luís Neves é vítima, de algum modo, daquilo que é o padrão Luís Montenegro de degradação da ética política e de degradação da forma de prestação de contas que o Primeiro-Ministro seguiu no chamado caso Spinum Viva, de termos um Primeiro-Ministro que desenvolve uma atividade empresarial enquanto já é Primeiro-Ministro. Já Teresa Nogueira Pinto, ministra sombra do Chega, diz que os esclarecimentos da conferência de imprensa de Luís Neves não foram suficientes e acusa o ministro de achar que está acima da lei. A ideia que fica é de que há aqui um conjunto de leis que ora Luís Neves desconhece, sendo MAI, tendo sido polícia, é grave, ora acha estar acima delas, o que me parece, até no atual contexto político, ainda mais grave. E, portanto, não me parece que possamos ter ficado contentes com aquilo que foi aquela conferência de imprensa. Teresa Nogueira Pinto do Chega, Eduardo Cabrita do PS e André Coelho Lima do PSD no explicador da Rádio Observador esta manhã. É de resto um programa que pode ouvir na íntegra, está disponível no nosso site e também naturalmente nas plataformas de podcast. 4 minutos depois do meio-dia, olhamos para os diretores das escolas que querem acelerar o processo de correção dos exames da segunda fase, isto para que os alunos tenham acesso aos resultados das reavaliações na data prevista. Ou seja, a 7 de agosto, é o que diz à Rádio Observador o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filipe Lima, depois de uma denúncia da missão Escola Pública feita esta manhã. A porta-voz do movimento revela ao Diário de Notícias que os professores que vão fazer a reapreciação das provas nacionais ainda não têm acesso aos documentos. Filipe Lima espera que a situação fique resolvida ainda hoje. Isso poderá estar a acontecer, de facto, durante o dia de hoje. Eu penso que essa situação terá que estar resolvida, porque são muitas provas, como sabemos, são mais de 20 mil provas. Eu admito que o Ministério da Educação, neste caso concreto o Juro Nacional
Nacional de Exames tenha dado prioridade à classificação das provas de exame da segunda fase. Penso que esse poderá ser o motivo, mas com certeza que é importante que os nossos professores tenham trabalho para que no dia 7 as pautas possam ser fixadas. Então, temos que aguardar, temos que esperar e ver para crer, como dizia Santo Tomé. Filinto Lima elogia também o alargar da proibição do uso de telemóveis nas escolas ao terceiro ciclo, uma medida que vai ser hoje aprovada em Conselho de Ministros. O presidente da associação que representa os diretores fala numa medida que ajuda no funcionamento das escolas. É uma medida positiva, corresponde aos nossos anseios. Nós, no inquérito ao qual respondemos, de facto, grande parte dos diretores dão um aval àquilo que já acontece em muitas escolas. Neste preciso momento, muitas escolas já proibiram o uso do smartphone até o 9º ano. Pena é que a sociedade não colabora com as escolas. Este trabalho é excepcional. De facto, os alunos, há mais socialização entre os alunos, há mais barulho nas escolas, nos recreios, isso é positivo. A sociedade estraga muitas vezes aquilo que nós fazemos nas escolas. O presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Filinto Lima, em declarações à Rádio Observador esta manhã. O reforço do combate está a resultar e o incêndio em Valpaços tem agora 80% do perímetro dominado. Restam 2 pequenas frentes ativas, Carlos. É o mais recente ponto de situação feito pela Proteção Civil. O fogo começou em Valpaços, no distrito de Vila Real, e chegou, entretanto, a Mirandela, já no distrito de Bragança. Estão neste momento no terreno mais de 800 operacionais, 260 viaturas e 5 meios aéreos. A Proteção Civil tem vindo a reforçar os meios de combate. O incêndio fez até agora 5 feridos, 3 desalojados e danificou 21 habitações. É neste momento o único fogo ativo em Portugal. Ainda falando de incêndios, mas em Espanha, o governo anunciou o fim do estado de emergência nacional. A situação de emergência nacional foi decretada na última quinta-feira devido aos incêndios em Madrid e Ávila. Foi agora levantada por Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, que fez um balanço positivo do combate aos incêndios nesta fase. A conclusão que podemos tirar desta primeira experiência de emergência nacional é de que foi um razoável sucesso, de uma resposta muito elevada e eficaz, tendo em conta a envergadura do incêndio que tínhamos pela frente. A emergência continua, baixámos o nível operativo, mas, em todo o caso, vamos continuar alerta e, portanto, vamos continuar dependentes da evolução do estado do incêndio. Pedro Sánchez, o presidente do governo espanhol, esta manhã de visita ao posto de comando avançado de Navaluenga, em Ávila. Ontem esteve em Madrid. 12:07. Carlos Pedro, olhamos agora para outras notícias que marcam a atualidade informativa. O PIB português cresceu 2,5% no segundo trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado. Cresceu também na casa dos 0,8% em cadeia. Os dados são divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. A economia portuguesa teve uma aceleração entre abril e junho, quer face ao mesmo período do último ano, quer face aos primeiros 3 meses deste ano. O Prémio Nobel da Economia, James Robinson, avisa que sem reformas profundas em Portugal o país vai continuar a empobrecer face à Europa. É o que aponta um relatório do economista britânico que o Jornal de Notícias teve acesso. Robinson aponta um Estado corporativista com traços claros de capitalismo compadrio, com a proximidade entre o poder político e os grandes grupos económicos a condicionar a concorrência, a produtividade e o crescimento económico de Portugal. Avisa que sem reformas o caminho futuro é de empobrecimento. Um acidente que envolveu esta manhã 8 carros, cortou a IC19 e provocou também 2 feridos ligeiros, gerou um corte total no sentido Lisboa-Sintra, na IC19. No sentido oposto, Sintra-Lisboa, também houve um acidente entre uma moto e um veículo ligeiro que cortou 2 faixas de rodagem, mas já foi, entretanto, resolvido. A agência Luz indica ainda que 3 feridos ligeiros foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier. Jornal do Meio-Dia, edição do jornalista Carlos Pedro. É meio